Algumas pessoas foram chamadas por Deus para estarem em cima de púlpitos pregando a palavra. Deus chamou outras pessoas para estarem ensinando ou pregando a palavra de Deus em vídeos como esse. Mas Deus chamou alguns poucos discípulos para estarem ao lado de Jesus, fora dos holofotes, fora dos púlpitos, mas ouvindo a voz mansa de Jesus e seguindo essa direção perfeita. Existem alguns servos especiais do Senhor que não vão ser vistos pelos homens, mas vão estar ao lado de Jesus, porque em seus peitos bate o coração do Deus Todo-Poderoso. Todo aquele discípulo que anda ao lado de Jesus, que não foi chamado para estar em cima de púlpitos, são aqueles servos do Senhor que sentem o que Jesus sente. E é sobre isso que eu quero falar no vídeo de hoje. Sobre aqueles que não foram chamados para ser João, Pedro, Tiago, mas foram chamados para serem o discípulo André. Seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal A Lâmpada para os Meus Pés. É muito importante nós olharmos para os primeiros discípulos que Jesus escolheu como homens fracos, falhos, como homens cheios de vontades e de desejos como nós somos, porque não foi à toa que Jesus escolheu aqueles 12 primeiros discípulos. Assim como os acontecimentos, eles ocorrem de maneira cíclica, eles ocorrem de maneira ao ponto de se repetirem, assim também é no desenvolvimento dos discípulos ao longo dos anos. Nós vemos que muitos Pedros, muitos Joãos, muitos Tiagos, muitos Andrés vão aparecer no decorrer do desenvolvimento da igreja. E quando eu falo do discípulo André, que é o tema do vídeo de hoje, nós vamos entender que André representa um grupo de servos do Senhor que estão ali pertinho de Jesus. Homens ou mulheres que não aparecem em púlpitos, homens e mulheres que às vezes são até desprezados em suas congregações, mas eles sentem a batida do coração de Jesus e foram chamados para uma obra especial. Nós vamos ver hoje, aqui nesse vídeo, este padrão de que André é até um discípulo esquecido, mas dentro do coração dele bate o coração que mostra ali a vontade de Jesus em toda a sua obra. E as características daqueles que têm o chamado de André são tão importantes para a igreja que este grupo de pessoas que tem esse chamado são aquelas pessoas que amam a palavra de Deus, que amam a obra de Jesus e que amam as vidas que se aproximam de Jesus. Todo aquele que foi chamado como o discípulo André tem sempre uma palavra e está preocupado em deixar tudo organizado para que as vidas se aproximem de Jesus. Primeiro, vai lá comigo em João capítulo 1, vamos ler dos versículos 35 ao 40, que diz assim: No dia seguinte, estava João outra vez na companhia de 2 dos seus discípulos, e vendo Jesus passar, disse: Eis o Cordeiro de Deus. Os 2 discípulos, ouvindo dizer isto, seguiram Jesus. E Jesus, voltando-se e vendo que o seguiam, disse-lhes: Que buscais? Disseram-lhe: Rabi, que quer dizer mestre. Onde assistes? Respondeu-lhe: Vinde e vede. Foram, pois, e viram onde Jesus estava morando, e ficaram com ele aquele dia, sendo mais ou menos a hora 10ª. Era André, o irmão de Simão Pedro, um dos 2 que tinham ouvido o testemunho de João e seguido Jesus. E aqui nós vemos que André era discípulo de João Batista. E a primeira característica que nós encontramos em todos aqueles que foram chamados como André foi chamado, é que André não é melindroso. Todos aqueles que foram chamados com esse chamado maravilhoso não podem se sentir ofendidos com a palavra da verdade. Naquela época não era qualquer um que era discípulo de João Batista.
João Batista tinha um discurso duro. O discípulo chamado como André foi não pode ser melindroso, não pode ser ofendido. A palavra da verdade não pode te ofender. A palavra da verdade precisa te corrigir. Todo aquele que tem esse chamado lindo não pode ser melindroso, mas antes de qualquer coisa precisa amar a palavra da verdade. Se a palavra de Deus ela for pregada de maneira dura, mas for pregada como é a verdade de Deus, não importa se ela foi pregada de uma maneira dura. Saiba que a verdade às vezes nos constrange, mas ela nos corrige e nos direciona para estarmos mais próximos de Deus. Agora, olha só, João, continua aí em João 1, vamos ler agora os versículos 40 e 41. Diz assim: Era André, o irmão de Simão Pedro, um dos dois que tinham ouvido o testemunho de João Batista e seguido Jesus. Ele achou primeiro o seu próprio irmão, Simão, a quem disse: achamos o Messias, que quer dizer Cristo. André, ele foi responsável por conduzir o seu irmão Simão Pedro até Jesus. André é uma segunda característica que nós encontramos em todos aqueles que têm o chamado de André, que é o quê? Conduzir os seus familiares até Jesus. Todo aquele que tem esse chamado lindo de André sabe que, falando ou demonstrando, precisa conduzir os seus irmãos, os seus familiares até Jesus. André conduziu Pedro até Jesus, e é isso que nós devemos fazer. Todos aqueles que têm o chamado de André precisam conduzir os seus familiares até Jesus. Às vezes, essa condução não é com palavras, mas é com o seu bom testemunho dentro de sua casa. Todos aqueles que têm esse chamado maravilhoso de André precisa entender que o seu comportamento vai conduzir as pessoas até o Messias. Agora, continua aí em João, vamos lá no capítulo 12, olha só o que diz os versículos 20 e 22. Ora, entre os que subiram para adorar durante a festa, havia alguns gregos. Estes, pois, se dirigiram a Felipe, que era de Betsaida da Galileia, e lhe rogaram: Senhor, queremos ver Jesus. Felipe foi dizê-lo a André, e André e Felipe o comunicaram a Jesus. Olha só que interessante. Alguns gregos queriam ver Jesus. E ali eles conduziram aqueles gregos até André. E por que isso acontecia? Porque André era um dos responsáveis a conduzir as pessoas até Jesus. E aqui cabe uma pergunta. Por que aqueles gregos que chegaram até Filipe, e esses gregos não foram conduzidos a Jesus pelo próprio Filipe? Por que Filipe precisou conduzir aqueles gregos até André para que depois eles fossem conduzidos a Jesus? E sabe por que isso acontecia? Porque André é um discípulo que tem intimidade com Jesus. André não é aquele que está em cima do barco, que está em cima dos púlpitos, mas é aquele que organiza tudo e ele é que conduz as pessoas até Jesus. André conduz as pessoas até Jesus porque ele tem intimidade com Jesus. Ele não era Pedro, ele não era Tiago, ele não era aquele que estava em cima dos púlpitos, ele não era aquele a quem sobre os holofotes estavam em cima. Mas André era aquele servo, era aquele discípulo que tinha intimidade com Jesus. Todos aqueles que têm o chamado de André não são as pessoas que vão estar em cima dos púlpitos, na frente das câmeras, mas são pessoas que vão ter intimidade com Jesus. São pessoas de oração que estão sempre de joelhos, clamando pela presença de Jesus para que essa pessoa, para que esse discípulo possa conduzir as pessoas da maneira certa até a presença do Mestre. O discípulo André é aquele que conduz as pessoas até Jesus. Agora, olha só, volta lá comigo em João capítulo 6. João capítulo 6, vamos ler dos versículos 8 a 10, que diz assim: Um de seus discípulos, chamado André, irmão de Simão Pedro, informou a Jesus: Eis aí um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas isto que é para tanta gente? Disse Jesus. Fazei o povo assentar-se, pois havia naquele lugar muita relva. Assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. Agora, olha só que interessante. Nós vemos aqui outra característica que está sobre aquelas pessoas que têm o chamado de André, que é a característica de apresentar as necessidades a Jesus. Todo aquele que tem o chamado de André são aquelas pessoas que estão preocupadas com a necessidade na obra do Senhor. Aqui nesse texto nós vemos que
aquele milagre maravilhoso em que Jesus multiplica os pães e os peixes, aquele menino que aparece com aqueles pães e peixes, ele vai direto a André. André pega aquele menino e conduz aquele menino a Jesus. Todos aqueles que têm o chamado de André estão preocupados com a necessidade daqueles que estão ouvindo a palavra de Deus. Geralmente, aqueles que foram chamados como André fazem parte da organização da obra, fazem parte das organizações sociais, estão preocupados com cestas básicas, estão preocupados com a organização do alimento físico, arroz, feijão, e estão preocupados com a organização do alimento espiritual, que é a palavra de Deus. O discípulo André, ou aqueles que foram chamados como o discípulo André, bate dentro do peito deles o coração de Jesus pela organização da obra, para que aqueles que vão ouvir o Evangelho possam ouvir de uma maneira justa, de uma maneira confortável. Sabe aquele servo do Senhor que ajusta, que ajeita a cadeira dentro de uma igreja, para que a pessoa que está ouvindo o Evangelho não se preocupe com mais nada? São esses discípulos que realmente sentem o que Jesus sente. E se você que está me assistindo se identifica com tudo isso que eu estou te falando, significa que Deus te separou no mesmo chamado de André. Deus ama a obra que você tem feito. Mesmo você não sendo convidado para estar pregando em igrejas, mesmo você não se sentindo confortável em gravar vídeos como esse, se o seu coração ele bate forte pela obra de Deus, se você é temente a Deus, se você sempre está conduzindo pessoas a Jesus, seja presencialmente ou em oração, saiba que em seu peito bate o coração do discípulo André. E Deus te separou para uma obra excelente, e tudo o que você tem feito é muito importante para a obra de Deus. Você é demasiadamente importante para essa obra, e que Deus possa continuar te capacitando para não desistir desse chamado maravilhoso. O discípulo André, ele está sempre preocupado com a obra de Deus e está sempre preocupado com as vidas. E o seu chamado é um dos chamados mais importantes. E que esta palavra possa fortalecer e te conduzir a um tempo novo na presença de Deus. Bom, eu finalizo aqui mais esse vídeo te agradecendo pela sua companhia. Ore por nós aqui no canal A Lâmpada para os Meus Pés e também não deixe de deixar o seu like. Deixe o seu like, se inscreva no canal se você não for inscrito e deixa também um comentário, porque todas essas coisas nos ajudam muito na divulgação do canal, na divulgação desse vídeo e em relação à oração nos ajuda muito na condução desta obra. Que Deus te abençoe ricamente e eu te aguardo nas próximas meditações.